Olá pessoal, eu sou o professor Magrão, sou professor de Biologia. Eu tenho um tema aqui agora com vocês de muito interesse, de muita também aí aplicação para o Enem, não é? Sem chamada aí Enem, olha aí pessoal, sucesso absoluto. Vamos lá pessoal, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho para vocês qual é a relação da dinâmica do homem com a agricultura, com a natureza e tantas vezes a gente ouve, por exemplo, que uma determinada cultura agrícola foi vítima das chamadas e conhecidas pragas? Pragas? Afinal de contas, o que é que são as pragas da agricultura? Como surgem as pragas da agricultura, né? Desde os tempos lá imemoriais, desde o Egito Antigo, a gente já ouve falar das pragas lá do Egito, não é? Qual é a ideia dessas pragas? Afinal de contas, como surgem as pragas? O que são essas pragas da lavoura, não é? O que significa a palavra praga e o que significa aí esse termo para a agricultura? Olha, é um caminho que a gente vai trilhar junto e eu quero convidar você. A primeira coisa é deixar claro para vocês que, na verdade, o solo ele é formado de uma infinidade de coisas. Poderia ser simplificadamente dito como um sistema complexo. Então o solo ele tem componentes, por exemplo, minerais, ele tem rochas, é óbvio que lá também vai haver água, lembrem-se, são os aquíferos, é o lençol freático. Todos esses elementos formam um solo que é uma das formas geológicas, não é, mais importantes e que sustenta a vida no planeta. O solo, na verdade, vai vai sustentar as plantas de toda a natureza e isso é imprescindível para nós. Quando o homem, de alguma maneira, percebe que no solo, não é, existe uma forma para ele poder plantar, ter alimentos, a gente tem que ter clareza que um solo ideal é um solo que tem um equilíbrio. A palavra é um equilíbrio. Então, anota aí. Um solo ideal é aquele solo que tem equilíbrio entre os seus minerais, entre a rocha, entre a disponibilidade de água, entre os componentes químicos. Então um solo ideal da agricultura ele não pode ser excessivamente ácido ou excessivamente arenoso, ou excessivamente rico ou pobre ou faltando em excesso algum tipo de mineral, tá certo? Esses são os solos ideais para a agricultura. E o solo, portanto, pessoal, é um sistema que vai apresentar estes elementos que vão acabar suportando as plantas, que vão acabar dando toda a estrutura para que as plantas possam surgir e aparecer, tá certo? Existem muitas coisas que empobrecem o solo, a monoculturas queimadas, desmatamento, pesticidas, venenos, fertilizantes inadequados, tudo isso provocam esse ciclo, vamos dizer assim, prejudicial ao solo, que provoca a erosão, a perda de nutrientes como nitrogênio, faz com que haja menos disponibilidade de nutrientes e gás carbônico. Ao contrário, o solo fértil é aquele solo que você tem todos os nutrientes para que nós, seres vivos, e especialmente eu, que gosto tanto das minhas cenourinhas, possamos viver. Para isso a gente pode fazer técnicas como a cultura consorciada, que é plantar simultaneamente as mesmas culturas, a rotação de culturas, que é a cultura intercalada, a adubação verde, professor Magrão, que indica fazer a nitrogenação do solo, manter a cobertura vegetal, ter o humus, daí que vem a palavra humilde. Mas olha pessoal, voltando para cá, então o solo tem que estar livre para que possa acontecer a formação da agricultura. E as pragas? As pragas são o resultado de um desequilíbrio desse processo. Pragas vão surgir todas as vezes que pesticidas, todas as vezes que organismos de alguma forma vão acabar alterando esse equilíbrio natural. Então eu quero chamar você aqui para mais um aprofundamentinho desse assunto. Vamos lá? Vem comigo! Pesticidas e herbicidas podem ter um efeito que nós chamamos de magnificação trófica, bioacumulação, ou simplesmente efeito acumulativo. O que significa isso? A concentração desses pesticidas pode ficar no solo e ele entrando para os seres vivos, eles vão se acumular milhões de vezes no corpo dos seres vivos. Como a gente pode observar nessa pirâmide, a quantidade aqui de um inseticida chamado DDT é praticamente a mesma. Mas como eu tenho cada vez menos biomassa de fitoplâncton, menos biomassa de zooplâncton, menos biomassa de peixes, nas aves essa quantidade de DDT pode ser mortal. Então venenos e pesticidas muitas vezes afetam aves. E aves são predadoras naturais de tantas e tantas chamadas pragas. Então, muitas vezes nós temos que combater pragas com os chamados controles biológicos. Então, controle biológico é toda vez que eu introduzo um inimigo natural. Um inimigo natural, muitas vezes, que vai ser um inimigo
que não vai causar nenhum dano para o meio ambiente. Então, para combater uma determinada praga, eu posso introduzir um determinado organismo ou um parasita para combatê-lo, e isso elimina a necessidade de se colocar agrotóxicos. Isso é interessante, né? Mas afinal de contas, como acontece a resistência destas pragas e desses insetos aos inseticidas? A ideia dos inseticidas, então, é aquela ideia evolucionista, aquela ideia darwiniana. Vale a pena você voltar lá para as ideias de seleção natural. Lembre-se, o inseticida não provoca mutações. As mutações são, na verdade, variações que acontecem no DNA. Por isso, já existiram, antes de um inseticida entrar naquele lugar, insetos sensíveis e insetos resistentes. Os inseticidas atuam apenas na seleção natural. Eles selecionam linhagens de insetos resistentes. Eliminando as sensíveis, progressivamente eles perdem os seus efeitos. E aí a gente vai ter que colocar cada vez uma maior quantidade de inseticidas nesse lugar, e esses efeitos vão sendo cada vez mais nocivos. As pragas surgem, portanto, quando eu tenho um desequilíbrio desse mecanismo de solo natural, de equilíbrio dos seres vivos, por ação do homem. Também é um fenômeno antrópico. Cuidado com as pragas! É tema aí sempre presente nas suas provas e no Enem. Agora, pessoal, depois dessa explicação e dessas dicas do Pascoal, agora é com você!